Fala minha galera, beleza? Pessoal, professor Lucas Mansueto aqui. Agora vamos analisar uma questão que ela fala sobre período composto, sintaxe do período composto, tá bem? Então a questão, pessoal, que a gente vai analisar, ela fala justamente o seguinte, ó, vamos dar uma lida aqui no nosso enunciado, tá bem? Vamos lá, observem, pessoal. Sobre a estruturação sintática de períodos simples e compostos em a trama gira em torno de três mulheres que levam um bolo do mesmo homem no dia dos namorados. Olha que situação, né? Vamos lá, observe. A oração em destaque é. Vamos ver, a oração que está destacada, pessoal, é essa que está em negrito, né? Ou seja, daqui até lá o final. Pronto, essa aqui é a oração que ele está pedindo para analisar. Pessoal, vocês precisam entender uma coisa. Esse tipo de questão, você tem que analisar primeiro se essa oração ela é coordenada ou subordinada. Aí você pode estar se perguntando para mim, aí você pode estar perguntando para mim o seguinte, professor, mas como é que eu vou saber quando uma oração ela é coordenada ou uma oração é subordinada? Entenda, uma oração coordenada, ela não há dependência sintática entre duas orações. Você sabe que a oração é onde tem verbo. Então, se eu digo João foi estudar e João foi trabalhar, eu tenho aí duas orações, mas são orações independentes, certo? Observe aqui, eu vou escrever essa oração, claro, vou só melhorar um pouco a estrutura dela e você vai entender aqui como é que funciona isso na prática, certo? Vamos aqui para a tela, observem. Pessoal, ó, observe aqui o seguinte, eu tenho aqui a seguinte situação. Ó. Vamos colocar aqui, ó, João. Vamos mudar aqui, né, a estrutura, vamos lá. João comprou um carro, olha só. Vou botar aqui, João comprou um carro e viajou, olha só. Viajou viajou vamos pensar aqui, pronto, por exemplo, para Salvador, certo? Viajou para Salvador. Observe, pessoal, o que é que você tem que analisar numa oração dessa aqui? O que é que você tem que observar em primeiro lugar? Você tem que procurar os verbos. Vamos lá. Aqui eu tenho o verbo, né? Você tem o verbo comprou, né? É o primeiro verbo. E aqui você tem viajou. Viajou é o segundo verbo. Tranquilidade? Esse i aqui é a chamada conjunção aditiva. Essa conjunção aditiva, o que é que ela vai fazer? Ela vai dar uma ideia de adição, ou seja, eu tenho duas ideias que estão se complementando. Eu tenho aqui uma ideia e essa outra é mais outra ideia. Então eu tenho aqui uma ideia de adição. Essa ideia mais aquela outra. Mas eu te pergunto, se eu falar apenas João comprou um carro, você vai conseguir entender? Vai. E se eu falar apenas João viajou para Salvador? Né? Lembre que viajou é um verbo, mas esse verbo ele tem o mesmo referente, ó, que é quem? João, certo? E comprou tem o mesmo referente que é João. Então, se eu falo João viajou para Salvador, você vai conseguir entender? Também vai conseguir entender. Então, aqui, pessoal, nós temos uma ideia de oração de um período de coordenação. Certinho? Então, aqui nós temos a chamada oração coordenada. Beleza? Então, aqui nós temos a ideia, pessoal, de oração coordenada. Tranquilidade? Até agora tudo bem, né? Deu para entender aí o período de coordenação. Pronto, beleza. Agora vamos imaginar aqui, pessoal. Ó, agora vamos voltar lá para a nossa questão, certo? Vamos ver lá a nossa questão e observe. Ó. A trama gira em torno de três mulheres que levam o bolo do mesmo homem no dia dos namorados. Vamos lá. Vamos supor que eu vou suprimir essa oração aqui, ó. Certo? Eu vou pegar aqui essa oração e vou suprimir. Aí eu pergunto o seguinte: se tiver apenas assim, ó, que leva um bolo do mesmo homem no dia dos namorados, sem essa oração anterior, você consegue entender? Não. Então, pessoal, o que acontece? Essa oração aqui anterior, que vocês acabaram de ver, né? Essa oração aqui, ela é uma oração, é a chamada oração principal. Então, aqui, pessoal, essa oração aqui é a chamada oração principal. E essa abaixo é a oração subordinada. Por que subordinada? Porque essa oração ela é dependente da oração principal. Então é uma oração que se subordina a uma oração principal. Então não tem como ser a letra A e nem tem como ser a letra D. Então ficamos aí entre a letra B, a letra C e a letra E. Aí você tem que perguntar ao professor, e é uma oração adjetiva ou substantiva?
Aí você vai ter que analisar quem? Você vai ter que analisar aqui essa palavrinha. O termo que? Esse termo aqui, ele é um pronome relativo ou ele é uma conjunção integrante? Aí essa é a pergunta que você deve se fazer. Vamos analisar aqui. Eu posso permutar esse que por algum pronome relativo? Aí você vai dizer, professor, não estou lembrado dos pronomes relativos. Então vamos observar. As orações subordinadas aqui, ó, adjetivas, elas conversam com quem? Com os chamados pronomes relativos, não é isso? Então vamos lá. Quais pronomes relativos aqui nós temos? Nós temos o que, nós temos o quem, nós temos o onde. E esses pronomes aqui, eles podem ser permutáveis por o qual a qual. Beleza? Aí vamos lá. Vamos voltar lá. Eu posso permutar a palavra que aqui por a qual, as quais ou os quais. Vamos pensar. A trama gira em torno de 3 mulheres, as quais... Cabe as quais aqui? Cabe. Beleza. Se cabe as quais levam um bolo do mesmo homem no dia dos namorados, beleza. É uma oração subordinada adjetiva. Mas além disso, pessoal, o que, é que a gente pode analisar? A gente pode analisar se essa oração ela é uma oração restritiva, uma oração adjetiva restritiva ou explicativa. Aproveitar a questão para revisar. Observe. Se você for analisar aqui, né, como eu falei para vocês, ó, se você fosse analisar no período simples e no período composto uma oração adjetiva, você ia observar que a única diferença, pessoal, é que eu tenho o substantivo aqui sem o pronome relativo e aqui eu tenho ó, um pronome relativo e um verbo. Então a ideia da oração adjetiva é justamente fazer um papel de um adjetivo, certo? Mas seguindo aqui, observem, a única diferença é que a oração restritiva ela está sem vírgula e a oração explicativa ela possui a vírgula. Apenas é essa a diferença. Então observe aqui esse primeiro caso. Ó. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Então observe, aqui tem vírgula. Tem vírgula aqui, tem vírgula no final? Não. Então ela é o quê? Restritiva. Já foi, certo? É tanto que ó, eu destaquei aqui quem é a oração principal e quem é a oração restritiva. A oração restritiva é essa que está destacada. Oração explicativa, tem vírgula? Pronto, tem. Então é oração explicativa. Então aqui você veja, o exame final deixou todos apreensivos. Essa é a oração principal. E a parte explicativa é o quê? Que estava muito difícil. Então, voltando lá para a nossa questão, pessoal, rapidão aqui, ó. Se eu voltar lá para a minha questão, o que é que você vai ver? Que aqui eu não tenho, ó, né? Embora eu tenha riscado bastante aqui, ó, mas se você for olhar, tem alguma vírgula aqui, pessoal? Vocês conseguem visualizar? Não tem nenhuma vírgula. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma oração subordinada, adjetivo o quê, ó? Restritiva. A oração restritiva, ela não possui aí a vírgula. Então, você já descobriu. Basta você analisar aqui. Esse que é um pronome relativo, eu permutei por as quais e depois identifiquei que não tem vírgula. Né? E lembrando que é uma oração subordinada a uma oração principal. Por isso, nesse caso, nossa resposta, ó, letra B. Belezinha, meu povo? Então, pessoal, em poucas palavras, se vocês forem observar, esse tema ele é muito recorrente em prova, mas basta você ter uma atenção, porque muitas vezes a questão ela não é difícil, você consegue resolvê-la, basta analisar essas estruturas que foram faladas aí durante aí essa nossa rápida explicação. Belezinha, pessoal? Vou ficando por aqui e valeu!